Na extremidade esquerda, nós temos os fornecedores. E na extremidade direita, nós temos o cliente final. Então, pouquíssimas vezes acontece de um fornecedor ou fabricante ter contato com o cliente final. Dentro dessa cadeia, o que a gente tem? O primeiro ponto, a primeira linha que eu quero destacar é a linha de atacado, os grandes compradores. Então, dentro do atacado, nós temos as montadoras, que são os principais compradores de peça em qualquer estrutura e em qualquer país. E abaixo das montadoras, você tem os distribuidores. Então, estes são os dois grandes atacadistas que trabalham direto com as indústrias fabricantes de autopeças. Então, temos de atacado quem compra em quantidades enormes, os grandes distribuidores e as grandes montadoras. Vamos dar exemplo no Brasil de grandes distribuidores. Hoje, podemos enumerar 5, 6 grandes distribuidores. Um deles, por exemplo, é o Grupo Comolate, que tem as marcas muito famosas como Sama e Pellegrino. Temos o Grupo Real, lá de Uberlândia. Nós temos o Grupo SK, temos o Grupo Cobra, o Grupo Robles, o Grupo Jaú. Todos esses são grandes distribuidores dentro do Brasil. E aí, a partir de mercado de atacado, montadores, distribuidores, entramos onde se tem mais degraus, onde se tem mais fatias, que é o que a gente chama de varejo. Que nós temos, derivado das montadoras, as concessionárias, e do lado dos distribuidores, os varejistas. Vamos, por exemplo, dar exemplo de varejistas de São Paulo, Mercadocar, Jocar e inúmeras outras, AutoZone. São marcas famosas em São Paulo da distribuição de peças que pegam do distribuidor para fazer uma mediação entre o cliente final. E nós temos uma terceira fase ali que podemos colocá-los no mesmo nível do varejo, que é a reparação. Ou seja, no varejo nós temos distribuidores concessionários que vendem, na reposição nós temos concessionários que vendem e aplicam, já clientes dos varejistas nós temos oficinas e temos centros automotivos. Então o cliente pode ter um caminho onde a montadora compra direto do fornecedor, lembrando, a montadora compra inúmeras peças, algumas peças a montadora mesmo fabrica. Por exemplo, muitas portas, capôs e algumas estruturas, o próprio fornecedor é a montadora. Já para quase todos os outros sistemas, além da chaparia, a montadora é uma compradora, é uma intermediária. Então a montadora compra para a linha de produção e ela compra para distribuir via concessionárias. As concessionárias pegam essa peça, reparam dentro da sua oficina e também fazem a venda que costumeiramente chamamos de balcão, que é a venda para ser aplicada fora da concessionária. Por outro lado, seguindo a linha de baixo, nós temos os grandes distribuidores, que eu citei alguns nomes, eles compram também desses fornecedores, os mesmos que atendem as montadoras, eles vendem para varejistas, em alguns casos, além dos varejistas, eles vendem para frotas, né? E em alguns casos, alguns distribuidores também são atacarejos, que fazem vendas para cliente final. Mas no costumeiro, nós temos um distribuidor que vende para varejista e para frota. O varejista vende para oficina e para centros automotivos. E a frota que compra, ela também, muitas vezes, ela faz uma reparação na oficina, ou às vezes ela compra e tem uma oficina interna. Você tinha noção de como funcionava esse detalhamento do mercado entre os fornecedores e o cliente final, Olavo? Não. A gente, quando é concessionário, não consegue imaginar quantos players tem
e principalmente como que eles se distribuem ali. É bem bacana o cara ver lá como a montadora acaba utilizando, a montadora utilizando a sua concessionária mesmo para fazer a distribuição de peças por ela mesma, né, cara? Sim. Isso, lembrando que no Brasil existe uma lei muito antiga, uma lei que ganhou nome em relação ao deputado que a redigiu, a lei chamada Lei Ferrari. Eu falo que foi um deputado e não foi a marca Ferrari, não tem a ver com a marca Ferrari. E essa Lei Ferrari, ela rege que a montadora não faz venda direta, que ela faz venda via concessionária. Então, existe toda uma regulamentação. Lembrando que hoje o mercado está um pouco mais complexo do que essa figura, mas essa figura, a título de representação, é bem interessante. Até porque hoje é comum a concessionária vender para pequenos distribuidores, para atacarejos, para varejistas, para oficinas, para frotas e centro automotivo, como a gente falou na semana passada. Mas, Wellington, então tem uma coisa que sempre está na mente de muitas pessoas das concessionárias, que pelo desenho que tu fez aí não acontece, né? Esse desenho que tu mostrou. Uma montadora, ela nunca vai vender para um distribuidor. Vai, via concessionária. Via concessionária. Isso, mas não tem, não existe a chance de Deus. A concessionária é o distribuidor da montadora. Não esqueça disso. A concessionária é o distribuidor da montadora. A força de vendas de qualquer montadora é a sua rede de concessionários. Show. Então, aquela história que a gente às vezes conta lá, de que só tem peças originais no varejo. A peça original no varejo, por um preço absurdamente derrubado lá na canela, ele não aconteceu pelo intermédio da montadora vender direto para o distribuidor. Algum concessionário abriu o bico, então. Não necessariamente podemos dizer que um concessionário abriu o bico, porque na segmentação que ele trabalha, ele faz uma relação entre margem e volume para atender todos os canais dele. Ele segmenta e trabalha os canais. Tá? Então, aí você tem toda uma segmentação. Lembrando que um concessionário, ele pode escolher, por exemplo, só vender para pessoa física no seu balcão. Mas, se ele tem todos esses segmentos, ele é um distribuidor, ele é um fornecedor das lojas de peças. Então, por exemplo, ele pode trabalhar os amortecedores dele para o distribuidor a um preço onde o cliente pode comprar na concessionária a um preço X, ou ele pode comprar um preço bem parecido no distribuidor. O distribuidor tem que comprar da concessionária e ter também sua taxa de lucro. A vantagem da segmentação é você poder faturar em todos os segmentos, respeitando o objetivo de margem e volume de cada segmento dentro da sua operação econômica e analisando a viabilidade a cada caso e como cada investidor. Não podemos dizer nunca que um concessionário, igual você disse, foi um concessionário furou e vende mais barato. Até porque o mercado de peças não é cativo. Não existe uma reserva de mercado que você segura e bota preço. Existem inúmeros fornecedores. Lembrando que, na maioria das vezes, o próprio fornecedor da montadora, ele tem sua linha, que a gente chama de IAM, Independente Aftermarket. Por exemplo, um Avaleô, que fornece uma embreagem para uma montadora, ele também oferece aquela embreagem para o aftermarket. Então, se a montadora cobrar um preço muito caro no segmento de volume, ele não vai conseguir vender a peça dentro da caixa da genuína. Ele vai acabar perdendo a venda para a peça original do fornecedor. Então aqui nós estamos falando aqui que... Desculpe. Aqui nós estamos falando apenas, sempre vale diferenciar. No Brasil, o Brasil é um país diferente dos outros e até a conceituação. Peça original. Hoje, no Brasil, comumente chamada, é a peça vendida na caixa do fabricante
da peça. Por exemplo, uma peça avaliou para um carro X, ela é considerada original. A peça da montadora, nós costumeiramente chamamos de genuína, que vem na caixa da montadora, vendida pelas concessionárias, ou as concessionárias revendem para os distribuidores e lojistas. E a peça que a gente chama paralela é uma peça que ela não é feita necessariamente pelo fabricante que fabricou para a montadora, mas sim ele aproveitou o que o fabricante fez e criou uma peça com condições e normas técnicas parecidas. Vamos dar um exemplo aqui a título de exemplo. Vamos, por exemplo, a COFAP faz para a montadora Volkswagen. Então, a Volkswagen tem um amortecedor inicialmente COFAP, feito conforme as normas técnicas que a Volkswagen exige para seus veículos. A COFAP tem aquele amortecedor que ela revende do aftermarket, pode usar a mesma qualidade ou não, tá? E, por exemplo, a Nakata quis também fabricar aquele amortecedor, mesmo ela não fornecendo para a montadora, porque ela viu, por exemplo, que tem uma frota circulante interessante e ela também oferece. Nesse caso, a peça Nakata é paralela, a peça COFAP é original e a peça COFAP dentro da caixa da montadora, ela é genuína. Em mercados mais maduros, nós temos as peças retificadas, que também entram, tem alguns montadores, principalmente na Europa, que elas trabalham com alguns componentes de motor retificados originais de fábrica. Entendi. E no mercado nacional, por exemplo, eu sei de uma montadora, pelo menos, trabalhei nela, que existe a peça, então, genuína, e ainda tem a peça. Esse nome está errado, eu estou falando, não é assim que ela se relaciona com isso. Mas segunda linha, dentro, sendo genuína ainda. Não podemos dizer isso aí. Quando, por exemplo, uma montadora cria uma marca de peças, ela não trabalha com segunda linha, porque ela trabalha nos mesmos normas técnicas para a linha de produção. Porém, quando ela quer uma segunda marca, vamos, por exemplo, a Mopar, da Fiat, a Motril, da Renault, a Eurorepar, da PSA, a Acedelco, da GM. Eles trabalham numa linha que vai abranger, se não abrange hoje, um parque circulante de outros veículos. Então, por exemplo, a Cedelco tem alguns itens que servem veículos que não são GM. A Motril tem isso também, a Eurorepar. Então, quando ele vai transcender a fronteira dos veículos de sua marca, é mais interessante ele criar uma marca especial de peças para trabalhar esses dois segmentos. Show, show. Isso é muito importante, eu estou batendo esse bate-papo contigo aqui, porque lá no universo, nosso universo de representante, de cara que trabalha no departamento de peças, supervisor, gerente, comprador e vendedor do balcão de peças, essas coisas estão aqui na cabeça, fervilhando na cabeça do cara, e ele, quanto mais entendimento ele tiver disso e dessas distribuições, mais fácil é para entender aonde ele está, o papel dele e por que o que ele está vendendo ali tem aquele valor. Agora, eu tenho mais uma pergunta desse desenho. Tu vê como esse desenho que tu fez aí dá o que falar. Sim. Então, basicamente, o que eu queria saber? São duas perguntas dentro de uma só. Tu disse, só pode me fazer 3 perguntas. Então, vou fazer a minha terceira pergunta, dividir de 25 itens, que aí eu consigo. É a minha maneira de fazer as 3 perguntas. É o seguinte, então, se eu sou um concessionário, e eu, como gerente, ou o meu time está vindo eu sou gestor, e o meu time está chegando em mim dizendo assim, cara, tem no mercado peça genuína sendo vendida num valor que a gente não consegue nem dando o maior desconto possível dentro do nosso modelo de negócio da concessionária. A pergunta que eu tenho para te dizer é porque pode ser, aí vem a pergunta depois, pode ser que essa peça ela está na minha região por ser distribuída exatamente por um distribuidor que fez uma bela de uma compra de um concessionário. Uma vez que tu me disse, montadora não vende para distribuidor.
mas o concessionário pode vender. E aí o concessionário pode sim fazer uma excelente compra, fazer uma excelente venda para o distribuidor botar isso. A minha pergunta é, no setor, no business de peças, existe o mesmo conceito que existe quando a gente está falando de venda de veículos novos, que é a não invasão de área? Vamos lá. A primeira coisa, os contratos variam de montadora para montadora, mas no geral você tem uma área delimitada de venda. Então você tem que explorar aquela área, aqueles CEPs, aquelas cidades que fazem parte. Então o primeiro ponto é você ser produtivo na sua área, né? Se você é concessionário ou representante, você entender qual é a frota circulante. E não existe, na prática, reserva de mercado, porque a reserva de mercado ela é maléfica ao cliente. Você não é dono de uma área onde só você vende, você tem uma área para explorar. O conceito é diferente. Você, quando tem um contrato, que seja com a montadora, você tem lá, dentro de uma determinada região, você tem um determinado resultado a atingir como parceiro do seu contratante ou da montadora, seja em veículos em relação a market share, seja em peças e em serviço em relação a faturamento. Então, você tem um objetivo para explorar naquela região. E não você é dono daquela região, se eu quiser vender aqui no preço mais caro ou mais barato, ninguém vai me encher o saco. Não é isso. Você tem que traçar suas metas comerciais em acordo com aquela representação que você tem para explorar aquela área. Essa mentalidade temos que mudar um pouco, né? Essa área é minha, eu faço o que eu quiser. Não é isso. O consumidor, ele não vê essas fronteiras. O consumidor, através do e-commerce, através do telefone, ele procura outros preços. Se o concessionário tem um carro mais caro, ele vai ligar em 45, ele vai abrir um site, ele vai procurar preço. Então, na minha área, só eu vendo, eu vou fazer preço. Isso não existe. Tem um conceito na economia muito simples, chamado arbitragem. O consumidor, ele procura uma eficiência de mercado, ele vai buscar informação a partir de preços diferenciados na mesma qualidade, e ele começa a buscar esse preço até uma hora que, em teoria, o mercado se equalize. Em peças, acontece a mesma coisa. Se um cara tem uma peça no bairro igual a de outro, é original, ele às vezes vai receber a peça por telefone ou vai lá buscar. O dinheiro é dele, ele dá valor. Então, o posicionamento de preço, ele não tem a ver com a área, ele tem a ver com as condições de logística, de facilidade para o cliente e conforme a atribuição que o cliente dá. Tu pode dizer que a tua peça é a melhor, que tem normas técnicas, que ela serve, que ela dura mais tempo, mas se o cliente não tem essa percepção, teu preço não vinga. Então, nós estamos falando que hoje um concessionário, o que tu está tentando dizer, e eu acredito até que a tua consultoria ajuda nesse sentido, está falando é que um concessionário, se ele não tem, se ele está numa região, tem uma diferença muito grande, um concessionário no interior do Rio Grande do Sul e um concessionário na cidade de São Paulo. São espaços e condições distintas. Então, essa concessionária lá, não tendo reserva de mercado, o que, como tu mesmo disseste, é bom para o cliente, talvez esse concessionário lá, ele não tem fôlego financeiro para poder adquirir peças genuínas e comprar peças genuínas numa condição extremamente boa e revender para um distribuidor e fazer frente aqui em São Paulo. Mas talvez um cara de São Paulo... Não, o que você está falando, Olavo... Não, mas só deixa eu terminar meu raciocínio, aí tu pontua. Talvez o cara de São Paulo consiga fazer isso. Então, a grande diferença para o cara que é o de peças lá do interior do Rio Grande do Sul possa ser o seguinte: preço eu não vou conseguir chegar, até porque o preço tem toda uma eficiência operacional por trás disso. Talvez eu não consiga chegar em preço, mas tem outras coisas que ele tem a ofertar para o cliente dele lá do interior que o cara de São Paulo não tem. A logística, o olho no olho, o estar presente, o dar o suporte na hora que for necessário.
tudo isso que agrega valor, né? No preço também, não é? Agora. Não, não é. Não? Só para você ter uma base, todo mundo gosta de fazer preço em Mas relação à então como é que tabela. eu faço para competir com o cara? Vamos lá, a primeira coisa que você tem que ver é se você quer. Se o teu Tá. mercado, a tua área de exploração tem esse potencial. Então, você quer, tem potencial? Marquei 2 vezinhos. Terceiro ponto, eu ainda não conheci montadora que tenha feito preços diferentes para concessionárias na mesma região. Hoje os preços variam mais por características de impostos. Não, eu estou falando sério para ti. Os preços Não, variam tá mais bom, é em porque relação. eu conheço uma meia dúzia aqui que eu podia fazer Não, o e nome, aí não eu vou vou te falar mostrar, agora. você vai ver como se desenrola. Os preços, os preços, na verdade, são quase todos iguais em condições ao concessionário. O que muda é que, conforme a política de alguma montadora, ela tem uma política de algumas linhas de peça que ela quer atingir outros segmentos. Então, para isso, conforme o Entendi. parque circulante de cada concessionária, ele tem uma linha mínima de compra. Então, mas uma linha de compra, por exemplo, de um cara de Bagé, está falando do interior do Rio Grande do Sul, não é o mesmo tamanho de uma linha de compra de um cara, por exemplo, de Porto Alegre. O que diferencia? Vamos dar um exemplo. Vê se o cara de Bagé, para ter o mesmo preço do cara de Porto Alegre, ele tem que comprar, por exemplo, 100 amortecedores. Em Porto Alegre, o cara tem que comprar 500. Essa mudança, as próprias associações de marca trabalham fazendo essa conciliação. Então, as associações de marca são muito atuantes no Brasil. Agora, o cara de Bagé comprando 100 amortecedores, ele vai ter que correr atrás para vender para comprar de novo 100. O cara de Porto Alegre, às vezes, comprou o cara de Bagé, não, lá de Porto Alegre pode atender Bagé, porque ele tem que girar 500 amortecedores e ter um parque circulante. E aí nós vamos analisar a eficiência. Então, não necessariamente existe um preço diferente, existem políticas comerciais diferentes. E aí você tem uma coisa muito interessante, que é básica, mas muitos esquecem. Muitos trabalham pela tabela atual. Qual é o meu custo de reposição e meu preço sugerido? E trabalham isso como margem. Mas o que faz a margem não é tabela. O que faz a margem é custo médio. Se tu vem comprando uma peça nessa oferta, nessa grade de oferta, 500 amortecedores ou 100 amortecedores, historicamente, há um ano atrás, e a tabela subiu, você tem um custo médio que lhe permite uma melhor margem, uma maior competitividade. Então, tu quer entrar agora num negócio, por exemplo, de motor. A tabela está alta, mas há um ano atrás o motor era bem mais baixo. Você teria um custo médio menor. Então, muitas vezes, o concessionário ou o distribuidor não quer entrar nas grades de ofertas e, por isso, ele perde eficiência, porque seu preço vai demorar a trabalhar um custo médio interessante para que ele tenha competitividade. Então, quem chegou por último, come frio. Quem chegar primeiro na poça, bebe água limpa. Quem chegou depois, a água está um pouco suja e vai ter dificuldade. Então existem empresários que não gostam de trabalhar o mercado. Então o gerente ele está com menos ferramentas para poder ir para o mercado. Então ele escolhe uma área ou segmentos que ele vai atender. Por exemplo, tem concessionárias que preferem atender a própria oficina e um balcão público e não ter, por exemplo, nenhum telepeças ou nenhum e-commerce. Como também tem concessionárias na mesma cidade pequena, por exemplo, eu conheço uma concessionária que vende R$200 mil no interior do Rio Grande do Sul de e-commerce. Ele vende mais de e-commerce do que muitos concessionários grandes. Ele está numa cidade pequenina. Porque ele é eficiente naquele canal. Naquele canal ali. Show, show. Ó, pessoal, olha como é importante. Por isso que esses espaços nossos aqui, por isso que o espaço do Pós-Venda em Foco é tão importante. Para que a gente, vocês aí no chat, continuem botando as perguntas de vocês, para que a gente possa ir desconstruindo mitos que a gente possa ter, crenças, ou até entender exatamente, ter uma luz lá no fim do túnel de como que deveria ser a minha estratégia para jogar esse jogo que não é para amadores, não é um jogo de amadores. Não é para amador. E é um jogo
que tá mudando, né, Wellington? Porque o Wellington falou, acabou de falar aí, ó, o e-commerce. Então, isso mais pro finalzinho nós vamos abordar um pouco. Mas o jogo tá virando. E esse jogo pode fazer pequenos realmente lutar com grandes. O Wellington acabou de dar um exemplo aí. Muito bacana. Gostei, Wellington. Gostei da nossa conversa. Tá começando a ficar boa. Se você, Se eu tiver Olavo, que se passar você isso, olhar, você me avisa. uma curiosidade, quem está vendo a gente pode sanar. Se você olhar no Mercado Livre, quase todas as montadoras têm suas lojas oficiais. As lojas oficiais das montadoras são as concessionárias que vendem. Então você vai lá, loja oficial da Volkswagen, loja oficial da Renault. Se você olhar a loja oficial da Chevrolet, são as concessionárias que anunciam aquelas peças. Então, às vezes você vai lá, a primeira oferta não é de um concessionário grande, é um concessionário médio e pequeno, porque ele tem melhor eficiência, faz um melhor anúncio, tem um melhor atendimento, faz com que o posicionamento da oferta dele fique na frente pelo algoritmo, por exemplo, do Mercado Livre. E o preço? A peça ele comprou em condições muito parecidas. Não podemos dizer que as condições são iguais, porque depende da condição comercial que o concessionário vem fabricando. Se ele não vem trabalhando um custo médio interessante lá atrás, vou te dar um exemplo fácil. Eu lembro de uma reunião um tempo atrás com um concessionário, ele tinha ofertas regulares, a associação mediava as ofertas, que tinham a ver com a área que o concessionário tinha para explorar e um limite por cada linha de família. Você tem que comprar tantas peças para ter esse desconto, mas era aberto para toda a rede. Aí ele falou que nunca ia entrar no mercado de vendas de peça para fora ou externa, porque ele não teria como competir. Como ele nunca comprou ofertas, 2 anos sem comprar ofertas, o custo médio dele estava muito maior. Então, em algum momento, ou ele entrava no jogo para gradativamente ajustando o custo médio, ou ele nunca ia conseguir competir. Mas foi uma escolha que ele fez lá atrás.